Olá, sejam bem-vindos e bem-vindas à MF3, Escola de Filosofia. Hoje eu vou dar sequência aos subtemas de René Descartes, no caso, a dúvida metódica. Antes de continuar, então, eu peço a sua gentileza de dar um like, compartilhar, comentar e se inscrever no canal. Ajuda profundamente o nosso projeto e eu posso lhe dizer que é um pouco mais fácil do que as 3 ou 4 tentativas que eu comecei e a chuva não deixou. E se porventura cair um pouco de água aqui é porque estamos ao ar livre e cai um pouco de água vai ser natural. Pois bem, voltando aqui sobre o Descartes e te agradecendo a gentileza de estar assistindo o nosso trabalho, a expressão cogito ergo sum, traduzida aí como penso, logo existo, ou penso, logo sou, eu penso, logo eu sou, é para Descartes a estratégia mais fundamental para construir aquelas regras do método que nós vimos no vídeo passado, que basicamente eram 4 etapas de processos que envolvia a intuição inicial, depois fragmentar esta intuição, depois sintetizar essa intuição e depois enumerar esse processo para que eu não perdesse aí a capacidade de revisão do processo. Pois bem, Descartes vai então agora fragmentar o que é essa própria intuição. Como é que eu tenho esta intuição? E ele começa fazendo isso questionando tudo que existia à volta dele, para chegar nessa certeza mais fundamental de que mesmo pensando errado, ele poderia estar pensando. Eu vou retomar esse tema de várias formas. Mas aqui em 3 críticas que ele vai dirigir o seu pensamento, ele começa dirigindo a crítica ao pensamento da experiência sensível. Ele diz que nós fazemos certas experiências sensíveis e a partir delas nós achamos que aquilo é um conhecimento. Mas é porque eu nasci num lugar e sou acostumado a ver a água correr numa direção, eu acho que a água tem dados e dados comportamentos, mas na verdade não passa de uma experiência que eu tenho. Depois ele passa a criticar o próprio pensamento racional. Às vezes a gente acha que está pensando racionalmente, mas aquilo também eu aprendi com alguém, que disse com alguém, mas eu não tenho certeza daquilo. Aquilo foi me transmitido, por exemplo, todos os mineiros gostam de queijo. Essa pode ser uma verdade racional, cultural, que a gente acha que é universal, e não é verdade, né? Nem todos os mineiros gostam de queijo, mas a maioria. E por último, a ideia das verdades matemáticas, que ele aí lança uma questão muito radical, dizendo que poderia ter sido uma coisa, um gênio maligno, que teria aí, digamos, bolado esses grandes planos nos quais eu achava que era verdade. Então eu acho que 2 mais 2 serão 4, em todas as circunstâncias, acredito nisso, mas ele lança essa ideia do gênio maligno para colocar em xeque até mesmo as certezas matemáticas. É óbvio que aqui eu estou fazendo em modo de pílulas, porque a gente pode pensar, mas que coisa boba, mas a gente talvez não compreenda a profundidade e o rigor que René Descartes desenvolveu nesse projeto. Então, a partir dessas dúvidas, ele vai chegando a uma conclusão que pode duvidar de quase tudo, né? Só que aí ele não pode duvidar de algo fundamental, de que mesmo duvidando, eu estou pensando. E é dessa certeza mais elementar que mesmo duvidando da natureza de tudo, eu posso ainda chegar numa certeza de que há um pensamento. Este tema, digamos assim, essa intuição, ela é verificável em ato. Porque o que René Descartes está chamando a atenção aqui é que ao transferir toda a ideia do conhecimento para uma certeza, que é a res cogita, que é a coisa pensante, ele está querendo resolver um problema que no mundo a gente faz com muita frequência, que é confundir o que eu acho que é alguma coisa com o que é a coisa, ou o que é. Então, esse processo de entre eu achar o que era a coisa e o que é a coisa, ou o que é propriamente, o René Descartes, então, diz que a gente tem que partir do que é propriamente, e não daquilo que eu acho que é, porque isso é fonte de todos os erros possíveis. Na área da psicologia, das interações humanas, por exemplo, é o ponto mais comum de erros. Achar que o outro é, né, e não a partir, de repente, do que é primeiro, para depois ver o que é esses outros. E aí, esse processo de fusão entre o que eu acho que é com o que é, leva ele a ter essa certeza de que, mesmo pensando errado, o que eu consigo verificar de mais imediato, em filosofia nós chamamos de ato,
é eu pensando. Posso estar pensando errado, então, eu tenho dúvida se estou pensando certo ou pensando errado, mas eu não tenho dúvida de que eu penso. E essa é a certeza mais verificável em ato. Ela não está amanhã, não esteve ontem, não pode estar numa outra realidade. Ela está em ato e eu percebo este ato. Eu penso. E se eu penso, eu posso derivar daí que eu existo. A operação, portanto, desse filósofo com a dúvida metódica chega a esse ponto. A filosofia, então, nessa altura, deixa de ser a filosofia do ser, como vinha sendo desde Aristóteles, que investigaria o ser, o qual eu não sou ele, na totalidade, eu faço parte, ou as minhas ideias acabam me colocando fora do ser e sempre me levando, através do pensamento, em direção ao ser. Descartes abandona esta via e a filosofia passa a ser um projeto de conhecer. Então eu vou usar essa certeza fundamental de que mesmo pensando errado eu posso pensar, para que eu possa conhecer a totalidade da realidade. E aí a filosofia em René Descartes deixa de ser aquele estudo da ontologia, o estudo do ser, dentro da obra que depois foi denominada de metafísica lá do Aristóteles. E passa a ser apenas uma área que é a investigação do conhecimento da realidade. E destas intuições, da primeira intuição de que eu penso, mesmo pensando errado, mas eu penso, esta intuição, quer dizer, que é verificável, como se diz, no pulo do gato, que é verificado em ato, o termo filosófico aqui para pulo do gato seria em ato, eu começo a produzir, isso é uma intuição, eu consigo então começar a produzir derivação. A primeira derivação é que se eu penso, eu existo. Então, o critério de existência aqui é de pensamento. E aí faz-se uma última operação aqui dentro dessa ideia do método do código cartesiano, a ideia do sujeito como sujeito, sendo ele o centro do pensamento ou do conhecimento das coisas. Em René Descartes, nós vamos dizer que o indivíduo ganha uma centralidade que é a marca disso que a gente chamaria de modernidade. É um indivíduo que acaba sendo apartado da res cogita, porque as coisas extensas estariam fora deste eu penso. Aqui res é latim para coisa, cogita é pensamento, e extensa é tudo que tem extensão, o que popularmente a gente chamaria de a realidade fora de nós, ainda que em filosofia o real pode ser pelo menos 2, 3 ou até mais. Por exemplo, o real para o humano aqui é o real que pensa, isso é real. O que não é pensado não é um real para nós, humanos, e fora do nosso real ficaria exatamente as coisas extensas, as coisas que não pensam, por assim dizer. Ao fazer isso, René Descartes concentra, e de certa maneira ele é ícone, ele acaba representando uma época em que ele vivia, que de certa maneira essa ideia de indivíduo, essa ideia de individualidade moderna é representado por esse tipo de pensamento na obra dele. Hoje em dia nós falamos, por exemplo, de individualismo, que o moderno, a modernidade produziu a individualidade, o individualismo. Produziu isso e muito mais coisa. A própria ideia protestante, enquanto movimento religioso, já tinha esse movimento de cisão com a vida comunitária e com uma valorização individual. É o indivíduo que se relaciona com Deus, é o indivíduo que lê a Bíblia e faz a interpretação suficiente da sua relação com Deus. Então, esta ideia de um indivíduo separado do real e de um indivíduo que tem uma autonomia racional independente do seu contexto, tem origem exatamente nessas ideias aqui cartesianas, que aqui eu apresento em forma de pílulas, mas que o discurso do método como um todo vale sempre ser lido, digamos assim, para a gente conhecer os detalhes disso que eu acabo de afirmar sobre um indivíduo autônomo e apartado da realidade e todos os efeitos colaterais negativos que isso nos trouxe. Enfim, muito obrigado por sua atenção e até um próximo vídeo aula.